Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Anderson Acácio e vamos começar a nossa aula de Física. O tema da nossa aula de hoje é cinemática escalar e nós vamos trabalhar alguns conceitos iniciais. Mas o que é cinemática? A cinemática estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as suas causas. Então, para a gente, nesse momento, não vai ser interessante explicar o motivo pelo qual o movimento dos corpos aconteceu. Mas sim, é interessante para a gente agora, é o nosso principal objetivo, calcular algumas grandezas, como, por exemplo, intervalo de tempo que um fenômeno aconteceu, calcular deslocamento, velocidade e aceleração. Conceitos iniciais: ponto material e corpo extenso. Imagine um navio. Vamos considerar que esse navio vai fazer uma viagem do Rio de Janeiro até a África. A gente pode verificar que as dimensões desse navio não vai ter um tamanho significativo em relação à distância que ele vai percorrer. A distância que ele vai percorrer do Rio de Janeiro até a África é muito maior do que o tamanho que ele possui. Então, nesse caso, dizemos que o navio é um ponto material. Se porventura a situação que a gente considerar do navio tiver um navio no porto, as suas dimensões não podem ser desprezadas em relação ao tamanho do porto, porque o navio vai ter um tamanho bem considerado. Quando eu falo dimensões, eu estou me referindo a comprimento, largura e altura. E nesse caso, em relação ao porto, eu vou dizer que o navio é um corpo extenso. Assim, podemos definir que ponto material ou partícula é todo corpo cujas dimensões podem ser desprezadas na situação estudada. Como assim? É só lembrar do navio que vai sair do Rio até a África. A distância é muito maior do que o tamanho que o navio possui. E corpo extenso é todo corpo cujas dimensões não podem ser desprezadas na situação apresentada. Nesse caso, é só você lembrar do navio que vai estar no porto. Quando ele está no porto, eu não consigo desprezar as dimensões dele. Movimento, repouso e referencial. Galera, para eu afirmar que um corpo está em repouso ou em movimento, eu preciso analisar um referencial. Eu preciso escolher um referencial e a partir desse referencial é que eu vou poder afirmar se um corpo está em repouso ou em movimento, ok? Então, eu não posso afirmar nada se não tiver o referencial para definir essas coisas. E é importante atentar para dois tópicos importantes. Primeiro, movimento é diferente de andando. Segundo, repouso é diferente de parado. Tem que ficar bem claro uma coisa: nem toda pessoa que estiver andando está em movimento. Nem toda pessoa que estiver parada está em repouso. Mas como assim? Imagine que eu tenho um carro que está andando. Dentro desse carro, eu tenho um motorista e um carona. Do lado de fora, eu tenho a mãe e um filho. Se eu pegar o motorista como referencial, repara que a mãe e o filho estão em movimento e o carona está em repouso. Por quê? Repara que à medida que o carro vai estar andando, o carona e o motorista vai estar o tempo todo na mesma distância um em relação ao outro. Então, por isso que em relação ao motorista, o carona está em repouso. Já a posição do motorista em relação à mãe e o filho se altera. Então, por isso que a mãe e o filho estão em movimento em relação ao motorista. Bom, vamos entender de novo de um jeito mais fácil. Vamos agora pegar o filho, né? Repara que a posição da mãe em relação ao filho permanece constante, não se altera. Então, a mãe em relação ao filho está em repouso. E como o carro está andando, a posição entre o motorista, a posição do motorista e do carona em relação ao filho se altera. Então, se está alterando, eu vou dizer que em relação ao filho, o motorista e o carona estão em movimento. Podemos concluir que
Dizemos que um corpo está em movimento quando a sua posição é alterada em relação ao referencial. E dizemos que um corpo está em repouso quando a sua posição não se altera em relação ao referencial. Então, presta bem atenção. Primeiro, você vai escolher um referencial. Se o corpo alterar a posição em relação ao referencial que você escolheu para estudar, o corpo está em movimento. Mas se a posição do corpo não altera a posição em relação a esse referencial, isso quer dizer que o corpo está em repouso em relação a esse referencial. E assim podemos também concluir que um corpo pode estar em repouso e em movimento ao mesmo tempo. Como assim? Basta que eu pegue referenciais diferentes. Então, quer dizer que um corpo pode estar em movimento em relação a um referencial e, ao mesmo tempo, estar em repouso em relação a outro referencial. Outro conceito muito importante também que a gente tem que definir agora no início é trajetória. Bom, a trajetória, vulgarmente falando, pode ser as pegadas na areia. Imagina você lá caminhando, relaxando na praia e você deixa a sua marca. Essa marca que você está deixando na areia nada mais é do que a sua trajetória. Então, trajetória é o conjunto de posições sucessivas ocupadas pelo móvel no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Galera, referencial é muito importante. O tipo de trajetória depende do referencial, então presta bem atenção. O referencial é tão importante que até o tipo da trajetória depende do referencial. Como assim? Imagine um avião. Eu tenho um avião que vai soltar uma bomba, né? E repara o seguinte, em relação ao piloto, o piloto vai ver isso aí. Vai ver a bomba caindo até que a bomba chega lá e, bum, explode. Mas em relação ao observador no solo, esse observador ele vai enxergar essa bomba de um jeito diferente. Em relação ao piloto, a bomba descreve uma trajetória retilínea. E em relação ao observador no solo, a bomba descreve uma trajetória parabólica. Então, repara que a trajetória de um objeto, de um corpo, depende do referencial que você escolhe. Então, essa mesma bomba que está caindo do avião, que foi solta, né, ela vai ter trajetória retilínea em relação ao piloto. O piloto vai olhar para baixo e ver a bomba caindo numa linha reta, mas para quem está no solo, enxerga uma parábola. Entenderam? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Essa é a nossa primeira aula com alguns conceitos muito básicos. E se ficou alguma dúvida, quiser dar alguma sugestão, alguma coisa que não ficou bem esclarecida, pode mandar e-mail para mim, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.